programa tem como objetivo trazer conteúdo trabalhado em sala de aula para uma discussão aberta entre os demais cursos do Complexo Educacional FMU FIANFAN. Neste espaço, os alunos compartilham suas experiências e dúvidas sobre temas da atualidade. Queremos agradecer a presença da nossa magnífica reitora, Sara Pedrini Martins, da pró-reitora Luciana Daurucci, dos diretores acadêmicos e executivos e dos professores alunos que estão presentes aqui na plateia. E no programa de hoje, vamos falar sobre terrorismo. O nosso primeiro convidado é o coordenador do curso de Relações Internacionais, Dr. Manuel Nabais da Furriela. O professor é mestre em Direito Internacional pela University America Washington e pela Universidade de São Paulo. É presidente da Comissão do Direito do Refugiado, Asilado e da Proteção Internacional da OAB São Paulo. Seja bem-vindo ao Depois da Aula, professor. É um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. E participando também deste programa, temos os alunos de História, Bruno Iudi, e Pedro da Costa Rodrigues. Os alunos de História. De Rádio e TV, temos a Juliana Rocha e o Antony Costa de Jornalismo, que farão perguntas ao professor. Assim como vocês da plateia também poderão participar com as suas perguntas. Professor, para começar essa discussão, vamos começar falando do conceito. Qual é o conceito de terrorismo? Antes da gente conceituar terrorismo, queria parabenizar os organizadores do programa. Realmente é uma iniciativa muito importante para os estudantes poderem participar desse tipo de atividade, perguntar diretamente a gente, alunos de diversos cursos da instituição. A FMU se notabilizou pela quantidade, pela variedade de cursos que são oferecidos. E esse programa realmente está de parabéns, os diretores, os idealizadores, todos eles que participaram da realização do programa. Vocês todos estão de parabéns pela iniciativa apresentada aos estudantes e a toda a comunidade acadêmica, que ele vai ser veiculado de forma a ser acessível para uma gama de pessoas em todo o país. Então, primeiramente, parabéns. A tua pergunta é desafiadora, parece que seria mais fácil do programa definir o que é terrorismo. Tanto é desafiadora que a própria elaboração da lei brasileira sobre o tema ela foi muito controversa. Realmente, elaborar uma norma para combater o terrorismo torna-se um grande desafio a partir do momento que conceituar o terrorismo é um grande problema. O que a gente acaba tendo aí realmente em relação ao conceito? A gente consegue pegar alguns elementos e esses elementos eles nos dão indicações do que propriamente seria. Bom, primeiro, o que você tem que ter quando se fala de terrorismo? Você tem que ter um ideal a ser seguido, uma ideologia. Ela pode ser política, ela pode ser religiosa, ela pode ser de uma linha doutrinária que um certo grupo de pessoas segue. E o terrorismo acaba sendo instrumento de duas vertentes. Primeiro, para mostrar uma insatisfação por parte desses grupos que seguem, aquela determinada ideia, digamos assim, e eles acabam se utilizando de instrumentos para propagar essa ideia, e esses instrumentos são violentos, são agressivos. E essa agressividade também a gente pode identificar que ela tem como propósito ameaçar, ela tem como propósito desafiar e tem como propósito chamar a atenção. A gente viu aí atos terroristas recentes, por exemplo, na França, que foram extremamente veiculados internacionalmente, e os terroristas escolheram um bom alvo, escolheram a França, praticaram atos em Paris, agora em Nice também não há muito tempo atrás, e a ideia realmente é chamar atenção. Então, esse lado de se chamar atenção, de se propagar essas ideias, ele tem ou compõe esses elementos. Bom, falando também aí do conceito de terrorismo, ele é internacionalmente, reconhecidamente, algo considerado totalmente ilegítimo, considerado um instrumento inadequado para propagar, seja lá que tese for, que ideia for. Então, ele não se justifica por nenhum meio. E é uma corrente já superada internacionalmente também, que é engraçado, que utiliza uma expressão que é de que o terrorismo é a arma do fraco. Mas a gente, quando vê essa ideia de que é a arma do fraco, e nós visualizamos ataques terroristas tão acentuados mundo afora, a gente começa a falar, mas como assim é a arma do fraco? É arma do fraco no sentido de que os grupos terroristas, eles não têm força suficiente
para tomar o poder dos países onde eles praticam esses atos. Eles não têm força suficiente para impor o seu ideal como sendo majoritário, mas eles buscam ter força suficiente para serem os grandes desafiadores. Então, a arma do fraco é nesse sentido de que, se eles tivessem força suficiente para se impor objetivamente, não seria terrorismo que eles iam praticar, seria propriamente a imposição do seu ideal como majoritário. Então, esses são elementos que nós temos acerca do terrorismo. De qualquer forma, a legislação brasileira veio tarde, justamente porque os ataques terroristas, eles são considerados inaceitáveis internacionalmente, eles são considerados atos de tal agressividade que, mesmo que a tese se defenda ou que a causa que esteja sendo suportada pelos ataques terroristas seja considerada por muitos legítimas, esse instrumento que é desses ataques, causando danos patrimoniais, causando dano a vidas, causando uma repercussão de medo internacional, esses elementos são completamente inaceitáveis. Então, de início, já vemos que não é uma discussão nada simples, né? Não, completamente complexa. Agora, para dar seguimento, o Bruno gostaria de fazer uma pergunta. Bom, boa tarde. Adentrando um pouco nessa discussão sobre o que é o terrorismo, eu vou fazer a pergunta relacionada a isso. Para a Rússia, os grupos chechenos são considerados terroristas. Para a Turquia, os curdos também. E para o regime militar brasileiro, os grupos de esquerda eram considerados terroristas também. Afinal, ser terrorista é uma questão de ponto de vista? Com certeza, né? Você visualiza em muitos países grupos que, para alguns, não são considerados terroristas. Se você fosse visualizar os grupos aqui no Brasil, né, que se insurgiam contra o regime militar, aos olhos dos militares que haviam implementado o seu sistema de governo, aqueles grupos eram desafiadores. Eles eram terroristas, e eles os chamavam nem de terroristas, chamavam de insurgentes, insubordinados. Havia lá uma série de denominações tentando fugir um pouco, em certos casos da denominação terrorista. De qualquer forma, eram grupos que praticavam atos que realmente causavam danos patrimoniais, né? Pessoas morreram durante esse processo, você teve políticos que foram sequestrados e até mesmo embaixadores, né? Tem um caso clássico, né, conhecido aí durante o regime militar brasileiro, que foi o sequestro do próprio embaixador americano, que fez com que houvesse a libertação de muitos desses grupos terroristas ou insurgentes. Mas a posição de chamá-los de terroristas era uma posição do governo militar brasileiro. A posição que prevalecia numa análise de muitos não era essa. Era a posição de que ou esses grupos se insurgiam ou demonstravam sua insatisfação com a falta de democracia do país, ou com o regime militar, ou com medidas que eram adotadas pelo governo militar brasileiro dessa forma, ou outra não existia. E olha, tanto é verdade o que eu estou dizendo, que a partir do momento, em 1976, que o regime militar começou a distensão do governo Geisel, você pode perceber que os ataques terroristas praticamente se esgotaram. E interessante, sabe de onde vinham os ataques terroristas? De militares extremistas que queriam que o regime militar continuasse e que fosse mais acentuado ainda. E os militares não os chamavam de terroristas. Eles chamavam de terroristas os grupos de esquerda que não podiam se manifestar, mas não chamavam de terroristas os próprios militares que queriam que o regime fosse uma ditadura ainda mais severa, quando começou a distensão. E esses grupos terroristas do começo do regime militar, eles praticamente pararam com atos terroristas logo depois. E como foi se abrindo espaço para que você tivesse liberdade de imprensa, para que você tivesse participação política, eles já sentiam que podiam começar a participar. Né? Então você tem várias análises a fazer. Você pode analisar, por exemplo, segundo os olhos do governo da Síria, do Assad, né, que os grupos que estão atacando o regime do Assad na Síria são grupos terroristas aos olhos deles. E até pouco tempo atrás, esses grupos eram vistos como grupos legítimos, agora que eles chamam de terroristas porque eles andaram praticando atos em outros países também. Agora ficou desinteressante chamar esse pessoal aí de insurgentes com direitos legítimos de derrubar o governo da Síria. Então, o governo da Síria os chama de terroristas, os países ocidentais chamavam de grupos
com direitos legítimos contra o governo, tanto é que os armaram contra o governo da Síria. Então você tem várias formas de analisar. Você falou da Chechênia, uma outra análise interessante. Aos olhos do governo russo, do Putin, a Chechênia é um grupo insurgente que quer formar um outro estado, um outro país a partir do território russo, e isso seria inaceitável para o governo daquele país. Mas outros países acreditam que esses grupos têm direito a ter seu próprio território. Outro grupo interessante, a tua pergunta está muito bem formulada, é dos curdos. Os curdos são povos extremamente perseguidos, né? Eles não conseguem ter seu próprio território. Será que eles não teriam direito, né, a demonstrar, tá certo, os seus próprios interesses e a se impor para conquistar um espaço internacional através de um território para representar sua cultura, através da composição de um Estado com todos os elementos? Então, ser ou não terrorista, com certeza você está correto. Depende muito de ponto de vista. É porque não são outro tipo de minoria que poderiam usar os mesmos recursos, né? Só que vão para outra vertente. Exatamente, mas eu queria voltar ao ponto que eu disse no início. Se utilizam de atos, ser insurgente, insubordinado, não se conformar com ditaduras, governos que praticam atos de agressão à própria população, não é? Ou você tem uma corrente política que não pode ser bem representada. A gente tem aqui o exemplo das Farc na Colômbia, que agora, na negociação com as Farc, o governo da Colômbia já está oferecendo às Farc a possibilidade de formar um partido político, um espaço na representação política. Isso é parte da solução do problema. Então, veja só, mas voltando a um ponto que é extremamente importante. Independente da nossa análise achar que aquele grupo tem direitos que não estão sendo atendidos e tem direito, tá certo, a reivindicar, independente disso tudo, nada justifica atos de agressão que causem morte, sofrimento, medo ou qualquer tipo de dano à sociedade. Nada justifica. Realmente, falta de humanidade, né? Agora, Pedro, manda lá aquela pergunta de quem é amante de história. Vai lá. Professor, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Professor, gostaria de falar sobre o Estado Islâmico, que é o mais atuante no momento, sobre uma modalidade que eles exercem de aliciar jovens denominados lobos solitários. Então, esses jovens, a princípio, não têm nenhuma afinidade ideológica, não estão na causa, eles são de países ocidentais, e eu gostaria que o senhor falasse de que forma esses novos lobos solitários podem complicar a detecção de atentados terroristas, e o que levaria um jovem sem nenhuma afinidade ideológica visível com o grupo a praticar tais atos, a se identificar. E eu gostaria de saber também se, a partir do momento que um jovem, por exemplo, na França, comete um atentado, o Estado Islâmico reivindica a autoria desse atentado, muitas vezes mesmo sem o jovem nunca ter tido nenhum contato com ele. Se é válido a reivindicação deles ou se seria uma forma de se aproveitar da situação. Realmente, o Estado Islâmico e esses grupos que estão ligados ao Estado Islâmico, e principalmente a indivíduos que, isoladamente ou em pequenos grupos de 2 ou 3, praticam atos terroristas, a gente pode fazer várias análises acerca dessa questão. Primeiro, o Estado Islâmico, continuando aqui com a resposta, com a pergunta anterior, ele era visto, né, até poucos anos atrás, como um grupo que desafiava o Assad, que é o governante, que é o ditador da Síria, e os Estados Unidos e grande parte da Europa Ocidental viam nesses grupos, que agora eles chamam de terroristas, viam nesses grupos uma oportunidade de armá-los para que eles derrubassem o Assad. Eles não derrubaram o Assad, dentre outras razões, porque a Rússia apoia o Assad, e esses grupos terroristas, depois de armados, começaram a se mostrar extremamente inconvenientes, porque a pauta deles não era só derrubar o governo da Síria. A pauta deles, do caso do Estado Islâmico, até por isso que tem o nome Estado, é formar um califado, né, uma formação de Estado rudimentar. Né? Tanto é que é uma expressão que já nem é utilizada para representar um país. Né? É uma expressão de 2000 anos atrás. De qualquer forma, é ter um território e formar algo que fosse próximo ao Estado. E o próprio Ocidente, que apoiava esses grupos, agora tem esses grupos como também inimigos. Veja só, então, na pergunta dele, o que é grupo terrorista e o que não é. Então, agora o Ocidente chama
o Estado Islâmico de grupo terrorista, porque já não me interessa mais. Mas também, aí, na continuidade aí da tua pergunta, tem um aspecto interessante. Na verdade, o Estado Islâmico ele não é só fruto dessa situação que eu acabei de dizer para vocês. É fruto também, né, de uma outra realidade, a realidade do novo terrorismo internacional. Quando a gente teve o ataque às Torres Gêmeas, ao Pentágono, né, os ataques de 11 de setembro, o mundo se assustou de tal forma com ataques de grandes dimensões que os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, se organizaram para combater aquele tipo de terrorismo. Qual é o tipo de terrorismo? O terrorismo que tem muitos recursos, o terrorismo, né, eles tinham muitos recursos. Né, o Bin Laden liderava um grupo e tinha apoio, inclusive, né, de grupos da Arábia Saudita muito ricos, para poder, né, patrocinar, financiar esses grupos. Então, esse tipo de terrorismo do 11 de setembro, de grandes proporções, foi o tipo de terrorismo que foi combatido naquele momento. Só que agora você tem um subproduto. O terrorismo ele também se reinventa. Qual foi a reinvenção? Ao invés de a gente organizar grandes grupos, tá certo? Lançar um avião para derrubar a Torre Eiffel, né? Ou qualquer coisa assim que você possa imaginar de enormes dimensões, vamos praticar pequenos atos terroristas que eles aterrorizam tanto a população quanto os grandes. E esses pequenos ataques terroristas, eles são mais fáceis de ser organizados. E depois o Estado Islâmico se reinventou de novo. Qual foi a reinvenção? Buscar adeptos, utilizar as redes sociais, Facebook, Twitter, todas essas redes sociais mais populares que a gente tem para se comunicar com o jovem e vender uma mensagem que para muitos se tornou interessante. Então, até que você pegou num ponto importante. Esses novos terroristas, muitas vezes, eles são nascidos na própria Europa. Vários dos terroristas que atacaram a França eram franceses, outros eram belgas, ou seja, eram europeus. Tudo bem que é de ascendência de países, de estados que a gente chama de árabes, que aliás é um equívoco chamar tudo aquilo de árabe como se fosse tudo a mesma coisa. Né? Mas aqui a gente não está com tempo para explicar essa minúcia. De qualquer forma, qual que é a ideia aí? Né? O que aconteceu nessa situação? Você consegue arregimentar pessoas que vivem na periferia de Paris, estão insatisfeitos com uma realidade social. Você consegue pegar alguém em Londres, você consegue regimentar essas pessoas que às vezes elas são jovens, que não veem a possibilidade de demonstrar sua resignação, sua insatisfação com a sociedade, e o terrorismo se torna algo interessante para eles. Então, esse novo terrorismo é um terrorismo de pequenos ataques que aterrorizam tanto quanto os grandes. Um fato que me chamou muito a atenção num desses ataques à França foi o fato de que uma das pessoas que se explodiam dos terroristas se explodiu perto do estádio, e dentro do estádio em Paris, e dentro do estádio estava o presidente da França. Ele estava extremamente próximo. Por pouco ele não entrou no estádio. Se você montasse uma grande rede internacional, uma grande operação, provavelmente os serviços de inteligência desses países, no caso da França, né, e ela colabora com o sistema europeu, eles iam ter identificado. Mas não uma pessoa que pela internet combinou com alguém do Estado Islâmico e se armou gastando poucos euros e foi lá e fez um ataque terrorista que causou tanto impacto, rodou o mundo todo essa notícia, tanto impacto, não tanto quanto o 11 de setembro, né, mas em certa medida uma grande proporção, causou medo na sociedade. Né? Então você tem realmente essa nova modalidade do terrorismo que ela teve que se reinventar, readequar a uma nova realidade. Então, é uma corrente ideológica que ultrapassa as fronteiras do mesmo país, né? Digamos. Sem dúvida. Você, na verdade, internacionaliza né, os ideais. E você tem um grande grupo de pessoas que alimentam isso. São adeptas, os jovens, né, insatisfeitos né, com a realidade social. É isso que eu estou falando, não é papo de esquerda. Né? Porque é engraçado, né? Eu não quero trazer uma ideologia aqui ou fala dessa forma, né? Mas a questão é o seguinte, há uma insatisfação social. Né? Então isso alimenta esses grupos e eles sabem disso. Perfeito. Mandou bem aí, hein, Pedro? Agora tem pergunta da plateia. Vamos lá ver qual é?
Boa tarde, meu nome é Danilo, sou estudante de jornalismo e eu gostaria de saber se é possível identificar uma evolução histórica do terrorismo. Sem dúvida, né? Você consegue... Eu falei parte da evolução mais recente. Mas se você falar do 11 de setembro, a gente está falando de poucos anos atrás. Né? Mesmo para quem é mais jovem, como quem está aqui, né? Que acha que é um passado distante, o 11 de setembro, se você fizer uma análise em termos históricos, não é. É extremamente recente. Tanto é recente que você tem um monte de imagens daqueles ataques a Nova York. Né? Então você já tinha esse tipo de tecnologia. Mas a gente tem o terrorismo, ele faz parte da história da humanidade. Você já tem grupos insatisfeitos, tá certo, com uma determinada realidade, tentando utilizar a força como uma forma de imposição. Agora, essa roupagem mais propagandística, ela é mais recente. Nós tivemos um ataque terrorista, está aí nos anais da história, um dos mais importantes, e falando em Olimpíadas, a gente está tendo agora a Paralimpíada aqui, e tivemos os Jogos Olímpicos, que a gente, aliás, não teve nenhum problema aqui no Brasil, né? E havia um receio, até porque falavam que o Brasil era alvo de ataque terrorista. Desculpa contar para vocês, mas a gente não é. Tá certo? Não sei se aí alguém ficou insatisfeito com a resposta. Respondeu Tá? uma grande dúvida Quem que eu era tinha. objeto do ataque terrorista era a delegação americana, a delegação israelense, a delegação sul-coreana. Tá certo? A delegação francesa, as delegações aqui representadas, elas eram os alvos de ataque terrorista. Tanto é que, em outras vezes, na imprensa, eu me coloquei justamente dizendo isso. Não é? Esses eram os grandes alvos, não era o Brasil, é que elas estavam no Brasil. Não é? Então, esse era o nosso receio. Porque se você ataca a delegação francesa aqui, é a França que você está atacando. E se você ataca durante os Jogos Olímpicos, a repercussão internacional é enorme. Na abertura das Olimpíadas, a gente teve quase 4 bilhões de pessoas, ou seja, mais de metade da população do mundo, no mínimo, estava assistindo à abertura. Então, a repercussão internacional é enorme, a gente passou à margem disso. Mas voltando a essa questão e das Olimpíadas, a gente teve em Munique, na Alemanha. Atacaram a delegação de Israel durante as Olimpíadas. Então, foi um ataque terrorista, né, há muitas décadas atrás, mas ele já mostra essa roupagem, esse interesse, né, de atacar a delegação de Israel, no sentido de mostrar uma insatisfação que existe. A gente sabe que tem um grande problema naquela região, principalmente em relação aos palestinos. Né? Israel tem vários problemas na região com o Irã, com outros estados, mas com os palestinos é uma questão mais acentuada, até porque envolve questões territoriais, de disputa territorial, disputa de espaço, não é? Escasso espaço. Mas o que você tem aí nessa situação? Você tem que o terrorismo, ele não é um fenômeno recente. Durante a humanidade ele foi se aperfeiçoando, e essa reinvenção, através das perguntas aqui que me trouxeram, mostra o que é mais preocupante. Porque você tem agora um tipo de terrorismo, né, que ele é mais disperso, né, ele é mais difuso, a gente chamaria. Ele pode estar em qualquer lugar. Você pode ter ataques terroristas sendo realizados em várias localidades, e para as forças de segurança realmente é um enorme desafio você lidar com algo disperso, difuso, né, perante as sociedades que são atingidas por esse tipo de problema. E Juliana, eu sei que está se sentindo mais segura depois dessas declarações, né, sendo morador do Brasil. Tem uma pergunta muito boa para ele também, né? Eu queria saber quais são os tipos de terrorismo. Você falou de algum sobre territorial, só que eu queria saber se existem mais tipos. Na verdade, não são tipos de terrorismo, né? São causas diferentes. E vou deixar claro novamente, eu não tenho nada contra certas causas. Infelizmente, em algumas sociedades, aqueles que se sentem atingidos ou não se sentem representados, eles não têm como realmente participar da sociedade e participar das decisões. Muitas decisões são tomadas à margem dos seus interesses. Eu usei aqui o exemplo da pergunta dele da ditadura militar brasileira para mostrar coisa que pouca gente fala. Mas a partir do momento que você teve uma distensão política, os atos terroristas também despencaram. Que aquilo não representava a sociedade. Né? Se você tem uma ditadura, uma vontade só, você não representa a sociedade dessa forma. Né?
A democracia, todo mundo fala que é o pior dos regimes, mas é o que melhor representa a sociedade, né? É aquele que a gente tem condições de ter essa participação. Então, você tem causas diferentes. Bom, se você entender que causa é tipo de terrorismo, e pode ser uma classificação, você tem disputa territorial, é o caso, por exemplo, dos palestinos, você tem independência ou vontade de independência ou de formar um novo Estado, é o caso da Chechênia, é o caso, por exemplo, do País Basco na Espanha, né? É que a União Europeia ela diminuiu um pouco essa tensão de regionalismo na Espanha. Está voltando agora com a crise da Europa, né? Mas diminuiu um pouco essa vontade, porque o que imaginavam esses grupos? Nós nos separamos, formamos um novo Estado e depois a gente se junta todo mundo na União Europeia. Então diminuiu um pouco essa tensão. De qualquer forma, tem lá no País Basco. Você tem o terrorismo internacional, que é aquele que não tem fronteiras. Você tem o terrorismo de fundamentalismo religioso, né, que em grande medida foi praticado no Irã. E nós temos um grande ataque terrorista também que foi praticado dentro do próprio território iraniano, que foi contra a embaixada americana. Eles mantiveram encarcerados diplomatas americanos, né, durante meses, dentro do próprio território iraniano, né? Então você tem várias modalidades que em uma das classificações possíveis a gente pode chamar, sim, né, de uma tipologia de terrorismo, sim. Então você pode imaginar dessa forma. Agora vamos lá, Anthony, para fechar. Então, tem um bairro de Bruxelas, que é Molenbeek Saint-Jean, ele se tornou um celeiro do terrorismo. O que, de fato, aconteceu para que isso acontecesse? Você tem vários fatores, né? Você tem a questão de uma realidade social discrepante. Os estrangeiros, quando chegam à Europa, eles imaginam uma ascensão social que muitas vezes não acontece. Não é? Eles acabam vivendo na Europa à margem da sociedade, porque o retorno à sua realidade, nos seus estados de origem, na maior parte das vezes ainda é pior. Mas isso não significa que eles se sintam satisfeitos. E a Europa ela tem um grande problema, inclusive, entre os estados da Europa. Você vê agora com a saída da Inglaterra, há um grande problema, um grande desafio à integração europeia. Se aqueles estados têm dificuldade de se integrar num bloco, que é a União Europeia, imagina dentro de cada um daqueles estados pessoas de nacionalidades diversas. A sociedade europeia ela é muito difícil no que tange a questão da integração. Então, esse grupo que vive à periferia de Bruxelas, na Bélgica, ele não se sente integrado à sociedade. Isso é que faz com que alimente-se uma insatisfação e você tenha nesses grupos terroristas, né, um grande celeiro para poder propagar seus ideais. Esse é o principal motivo. Professor, não gostaria, claro, mas temos que te interromper e continuar essa discussão no próximo programa. Muito obrigada, tá? Na próxima sexta-feira, dia 18, você acompanha a segunda parte dessa entrevista com o professor Manuel Furriela sobre terrorismo. Não perca, até lá!